Belezinha? Se tu tá chegando aqui agora, essa daqui é uma gravação, talvez tu esteja assistindo a gravação, já vou dar um aviso, já adianta um pouquinho aqui pra frente, porque a gente dá uma aguardada para todo mundo chegar aqui na live. Essa live de hoje é uma live de aquecimento para o nosso evento da Jornada da Fotografia para Corretores. Eu estou preparando o terreno para a gente, quando chegar ali na semana que vem, a partir do dia 1º de abril, não é mentira, a gente trabalhar um pouco mais, se aprofundar muito mais no assunto fotografia imobiliária, como melhorar a fotografia imobiliária, dominar ela através do seu smartphone e a gente conseguir ter resultados excepcionais com a fotografia, certo? Então, se tu não está inscrito ainda, depois dessa live aqui, já vai lá no meu perfil, entra ali no link da bio e se inscreve para a Jornada da Fotografia, que vai ser muito, muito bacana. Fechado? Nessa live de hoje, então, a gente vai conversar sobre se eu preciso virar um corretor blogueiro para vender mais imóveis ou não. Eu recebi essa pergunta dentro de alguns dos inscritos ali na Jornada da Fotografia e eu vou debater um pouco sobre esse assunto para a gente conseguir entender, porque eu sei que a gente sabe que hoje em dia é um desafio muito grande, né, para nós corretores ali ter essa gestão de tempo. Porque eu trabalho, inclusive essa semana, eu recebi um comentário ali, porque se o corretor está tendo sucesso, não sei o quê, por que está ensinando? Eu digo, olha, eu estou ensinando porque, cara, eu gosto de ensinar, é uma coisa que eu estou gostando, eu gosto de fazer, já faz 2 anos que eu estou fazendo isso, não preciso verdadeiramente do dinheiro de venda de curso ou qualquer coisa para sobreviver, eu tenho uma empresa, eu atuo dentro do mercado imobiliário, para mim não é uma situação, mas eu gosto muito de ensinar. E segundo, cara, o mercado imobiliário brasileiro é uma vergonha em relação à fotografia, é muito vergonhoso. Eu recebi inúmeros pedidos, inclusive de clientes, para que eu ensinasse sobre fotografia, sabe? E amigos meus que estavam buscando imóvel dizendo, Rafa, tu tem que ensinar isso que tu faz, porque, cara, não é horrível de buscar imóvel, sabe? Então, o assunto fotografia me chama muita atenção. E aí vem essa parte de gestão do tempo, né? O corretor tem que fazer tudo, a gente tem que fazer postagem no Instagram, fazer vídeo, fazer foto, atender cliente, captar imóvel, a gente tem que fazer inúmeras coisas. E ainda hoje ser blogueiro, né? A gente precisa, vamos descobrir se a gente precisa, na verdade, ser blogueiro ou não nessa live aqui. E partindo do princípio ali de se a gente precisa ser blogueiro ou não, eu acho que a gente tem que entender, já vou entrar direto no conteúdo aqui, que é o primeiro passo é a gente começar a entender, a gente começar a pensar, só deixa eu botar meu celular no silencioso aqui para não ficar dando barulho. Beleza? Opa, aí foi. A gente precisa começar a pensar, raciocinar, como é que a gente quer se posicionar como corretor, tá? Para mim existem 2 vertentes, 2 variáveis e algumas vantagens que eu já vivi como corretor em relação a essa blogueiragem, né? A ser blogueiro ou não. E se tu for ver na minha rede social, eu não sou um cara blogueiro, eu posto muito conteúdo, mas eu não faço aquela blogueiragem de ficar fazendo reels e mostrando nos stories o que eu estou fazendo. Sou muito xingado às vezes pelo meu sócio por isso, porque ele gostaria que eu fosse mais blogueiro. Eu ainda não me adaptei com isso, eu não me sinto confortável para fazer isso, mas hoje aqui eu vou te ensinar um caminho de como não precisar ser blogueiro e as vantagens que ser blogueiro te traz, beleza? Então assim, é preciso ser blogueiro para vender mais imóveis? A resposta é não, não é preciso. Eu sempre vendi muito bem, e eu nunca precisei ser um corretor blogueiro, aquele corretor que está o tempo todo no Instagram e fazendo stories e não sei o que. Inclusive ficava de saco cheio às vezes quando eu me esforçava para fazer isso. Fazia alguma coisa, mas verdadeiramente não é uma coisa que me agrada muito, eu não estou muito habituado com isso. E ao mesmo tempo, eu acho que quando a gente pensa em ser um corretor blogueiro para vender mais imóveis, a gente não está olhando para a vertente certa das vantagens que ser um blogueiro ali, postar mais, te traz, né? O que significa isso? Vamos
lidar com o mercado imobiliário como se a gente estivesse dividindo. Vamos dividir o nosso mercado, beleza? A gente dividindo o mercado imobiliário em dois tipos de clientes. Inclusive nas minhas postagens, nas últimas postagens que eu fiz, eu conversei bastante sobre isso, sobre o cliente comprador e o cliente vendedor, ou proprietário e o comprador ou inquilino, né, para um imóvel. Quando a gente começa a dividir essas duas coisas, a gente começa a entender estratégias de marketing que a gente vai usar para alcançar, para nos impulsionar dentro do mercado imobiliário. E aí a gente tem estratégias distintas, tá? Vou te dar um exemplo. Os corretores, eu conheço alguns corretores que já se lançaram como blogueiros no mercado imobiliário, que eles estavam ali atuando, conseguiram não sei quantos mil seguidores e aquela coisa, e mostrando, mas o resultado final de venda deles era menor do que o meu. E a gente andou conversando bastante sobre isso. Eu conversei com um amigo meu que era blogueiro, que eu não vou abrir o nome dele aqui para não expor ele, mas ele vinha nessa pegada de blogueiro, palestrante, fazendo palestra, um monte de coisa, e ele não tinha necessariamente também um viés, assim, uma metodologia de venda ou alguma coisa que ele ensinava, mas ele era blogueiro, ele tinha explodido, tinha bastante seguidores, sei lá, uns 50 mil seguidores mais ou menos, mas não necessariamente ele estava vendendo mais e nem perto de ganhar mais dinheiro. E o que foi que aconteceu ali nesse processo? Ele começou a entender que, cara, ser blogueiro, pelo menos para ele ali, estava dando exposição a ele, porém financeiramente não estava rendendo, estava ocupando muito tempo dele, estava deixando ele cada vez mais frustrado, porque ele esperava mais resultado desse número de seguidores, dessa explosão de blogueiragem, aquela coisa toda, que não veio, né? Veio muito mais em relação ao mercado imobiliário, olhando para ele, do que necessariamente em venda de imóvel, que era o que fazia ele sobreviver, né? Não era a parte da blogueiragem que fazia ele sobreviver ali. E aí, ele, há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio, 2 atrás, ele sumiu da rede social, ele sumiu. Ele resolveu que cara, eu não vou mais ficar nessa exposição toda aqui. Boa tarde, Kátia, seja bem-vinda. Eu não vou mais ficar nessa exposição toda aqui de blogueiro. Vou baixar minha cabeça e vou vender imóvel, que é o que me faz render, ter dinheiro mesmo, né? E aí, foi a melhor coisa que ele fez, assim, foi onde ele começou a baixar a cabeça e fazer venda. Hoje ele está super bem, já está com a imobiliária aberta de novo, sabe, está bombando. Então, se a gente conversa hoje, ele diz, cara, eu vou vender imóvel, eu não vou ficar perdendo meu tempo com blogueiragem, porque o que me faz ganhar dinheiro é isso daqui. E aí entra essa questão, tá? Se a tua ideia é vender imóvel no sentido de cliente comprador, a blogueiragem, para ela funcionar de verdade, a gente precisa estar num nível muito alto, tá? A gente precisa estar assim, ó, os nossos reels ali que a gente posta tem que estar distribuindo muito, tem que estar para fora de 100 mil views, 200 mil, 300 mil views, para talvez a gente começar a ter um resultado razoável, interessante dessa blogueiragem. E a resposta então dessa pergunta, na essência, é preciso virar um corretor blogueiro para vender? Não precisa. Para tu vender, existe uma metodologia. Qual é a metodologia? Captar imóveis, avaliar imóveis, fotografar muito bem imóveis e anunciar esses imóveis. Se tu fizer esse formato, e assim, isso eu ensino para quem quer aprender, eu vou dizer assim, para corretores que querem aprender e querem seguir uma metodologia assim de venda, e assim, ó, é infalível essa metodologia. Eu sempre oriento 8 imóveis de captação por mês, 8 avaliações, 8 fotografias top desses imóveis, 8 imóveis bem fotografados e bem anunciados, vai gerar pelo menos uma venda por mês. Pelo menos. Se tu trabalha em um imobiliário um pouquinho maior, ele ainda vai te gerar aquele efeito, né,
aquele reverb, né, aquela reverberação de vendas de outros colegas vendendo imóveis que tu captou além daquela venda que tu fez naquele mês, sabe? Então é infalível esse plano. Depois que eu comecei a compreender isso, nunca mais eu tive dificuldade de venda no mercado imobiliário. Existem coisas que a gente pode adicionar a esse processo, estudar mais persuasão, estudar mais a questão de comunicação, estudar mais a avaliação, estudar mais a fotografia, sabe? E adicionar lá no fim a questão do vídeo, que a gente conversou na live de ontem, depois eu te indico, inclusive, assistir essa live de ontem, sobre vídeo. Se a gente fizer esse processo, anunciando, pagando para anunciar, por exemplo, a gente não precisa fazer uma postagem no Instagram que vai funcionar. Tu vai passar a vender, beleza? Então, assim, não é necessário ser blogueiro. Agora, qual é o efeito colateral da blogueiragem, tá? E não é só blogueiragem, tá? Eu vou dar um exemplo do meu Instagram. Eu posto muito pouco vídeo meu. Eu não faço com as stories. Eu tô ali sempre postando sobre fotografia, e isso acaba posicionando o meu trabalho. E eu deixei aqui separado uma mensagem que eu recebi esse final de semana de um amigo meu, mas que a gente, é aquela coisa que é um conhecido de muitos anos, sabe? Que a gente já não se fala há muito tempo. E ele pegou e me mandou um WhatsApp, ele disse: fala, Rafa, tudo bem? Cara, dessa vez vai, porque ele já tinha um tempo atrás me perguntado sobre o que eu achava dele vender o imóvel dele e tudo mais. E ele botou assim, ó: decidi oficialmente vender meu apartamento. Tu ainda tem interesse ou disponibilidade de captar o meu imóvel para venda? Sempre acompanho as fotos no teu Insta e elas são incríveis. Se tu tiver, me avisa quando tu pode essa semana. Abração. E aí entra a parte de: o corretor não precisa ser um blogueiro, mas ele precisa se posicionar. Quando ele entra, o meu sócio, ele me disse, inclusive, ele disse: Rafa não, né? Ele me chama de Dallas. Ele disse: não, claro, o Instagram é teu cartão de visita, né? E aí começa a reflexão, né? Qual é a reflexão que a gente tem que fazer? Cara, eu não tenho tempo para ser blogueiro, eu não tenho paciência para ser blogueiro, eu não tenho condições de ficar postando vídeo, blogueiragem, essas coisas. E eu te entendo, eu me identifico, né? Mas o mínimo que eu tenho que fazer é trabalhar muito bem os imóveis que eu capto e que eu trabalho hoje, certo? Isso é o mínimo que a gente tem que fazer. Então, isso significa que tu está captando bons imóveis, fotografando muito bem os imóveis e que tu está fazendo um bom anúncio desses imóveis. Só o ato de tu começar, tu posicionar, tu preparar teu Instagram, Rafael Dalla, corretor Alphaville Porto Alegre, e postar, no meu caso, eu posto mais conteúdos para corretores do que necessariamente imóveis. Aí eu tenho outro Instagram que a gente posta imóveis. Mas só da experiência da imobiliária, tá? Tu ficar postando ali, ó, pode ser simplicidade mesmo, carrossel de foto dos imóveis que tu capta. Eventualmente, tu dando uma dica para um proprietário escrita mesmo ali num post que tu faz no Canva, sem muita frescura, colocando ali, ó: proprietário que não exige foto profissional acaba dificultando a venda do seu próprio imóvel. Olha só que baita postagem. É uma orientação ao proprietário, mas já te posiciona como corretor. Ou seja, cara, se a pessoa está me falando isso, é porque ele cuida dessa parte. E aí ele vem e entra em contato contigo para vender o imóvel dele. Então, o revérbio, qual é o efeito reverso? Para vender imóvel verdadeiramente, eu não tenho uma grande... Eu não conheço um case de sucesso próximo de mim que eu possa comprovar para ti que a blogueiragem dele vende mais imóveis. Mas eu tenho a experiência que quanto mais postagens a gente faz, quanto mais essa questão de blogueiragem ali, né, a gente acaba fazendo, mais a gente expõe o nosso trabalho na rede social, nos auxilia a captar mais imóveis, né, como captação de imóveis. E para mim, isso é uma ferramenta que eu gosto muito. Por que eu gosto muito? Que o imóvel acaba vindo para mim. Eu não preciso sair correndo atrás deles. Por quê? Porque supermercado sem produto não vende. Supermercado sem produto é um supermercado falido, né? E a gente é um supermercado de imóveis, lógico, eventualmente é uma boutique de carnes, né?
é uma boutique de um bairro só, que nem eu sempre oriento a fazer, é uma boutique de um empreendimento só, uma boutique mas sempre se posicionando de uma forma com que quem entre no teu Instagram, ou quem acompanha o teu Instagram ali, ele consiga entender o teu posicionamento como corretor. Coisas que tu acredita, coisas que a forma como tu faz, qual a tua preocupação, né, com o trabalho dos imóveis desse cliente. Então é super, super importante a gente entender o efeito colateral disso. Mas eu sempre gosto de lidar com aquele MVP, né, o mínimo que a gente precisa fazer para que a gente consiga tá ali, postando coisas relevantes. Rafa, tu tá falando, mas tu posta todos os dias. Rafa, não, eu não posto todos os dias, mas tu tem um story ali que foi feito. Lógico que hoje eu tenho uma equipe para me auxiliar, né? Quando eu estava com a imobiliária aberta aqui na Cidade Baixa mesmo, a gente tinha, dentro da nossa imobiliária, eu tinha um editor de vídeo contratado, eu tinha um fotógrafo contratado full time para estar ali dentro da imobiliária, à disposição de todos os corretores, entendeu? Hoje eu faço as fotos dos meus próprios imóveis, inclusive de alguns colegas da imobiliária lá que eu trabalho. Mas a gente, naquela época lá, como eu queria liberar o meu tempo para eu pensar no marketing da minha imobiliária, eu contratei, né? Então, assim, qual é o grande lance? O corretor também precisa ter a mentalidade de crescimento. Ele precisa entender, cara, eu vou começar fazendo a base, vendi um imóvel nesse mês, vendi outro mês que vem, vendi outro no outro mês. E aí ele começou ali a ter o seu faturamento de 5 a 10 mil reais. E aí, cara, a gente sempre tem um primo que está precisando, entendeu? Que está começando no mercado aí, ele está mexendo com marketing, ele tá... E aí tu vai pegar ele e vai dizer, olha só, queria combinar contigo, tu consegue fazer as postagens para mim? Como é que eu te dou 500 pila aqui por mês e tu começa a fazer, eu quero 2 por semana nesse formato aqui, preocupações que o proprietário tem que ter em relação ao trabalho do corretor. Ou preocupações que o comprador não dá muito resultado, tá? Da experiência que eu tenho, o comprador tem que cuidar quanto que custa o ITBI, como que funciona tal coisa. Para o comprador não dá tanto resultado, mas para o proprietário dá resultado, tá? Aquela coisa de tu ferir um pouco do que o proprietário está fazendo ou está pensando, entendeu? Por exemplo, e eu posso discorrer sobre isso, mas proprietário que coloca mais do que uma placa na sua porta de venda no seu apartamento, tá jogando contra si próprio. Porra, eu sou proprietário, eu estou vendendo, tenho 2 placas, 3 placas aqui no meu imóvel e eu quero ver o que esse cara tá para me dizer aqui. E aí eu embaso muito bem isso e aí eu mostro ali para ele, pô, esse cara tem razão, esse cara aqui não realmente o que ele falou aqui tá bem condizente, sabe? Então é muito, muito importante tu entender para quem que tu está fazendo a tua blogueiragem, né? Usar o teu tempo de uma forma bem direcionada ali para o teu público-alvo. Eu, Rafael, gosto de direcionar mais ensinando, e eu sempre fiz assim. Na minha imobiliária na Cidade Baixa aqui, as minhas publicações eram ensinando o proprietário a como vender seu imóvel mais rápido. Sempre me posicionei nesse formato, sempre deu muito bom. As pessoas começavam a nos procurar para vender os imóveis dela aqui na Cidade Baixa e a gente foi crescendo dentro desse mercado nesse formato, ensinando o proprietário a vender mais rápido o seu imóvel. Como comprador, para mim, o que sempre deu mais resultado é postar o imóvel ali, ou hoje em dia um vídeo fazendo um tour dentro de um imóvel tu pode fazer, vai dar razoavelmente bom, as fotos dão um pouco melhor, tá? As fotos elas tendem a ir melhor em relação à captação de lead, mas é questão de realmente tu te posicionar, tá? Então, Rafa, ser blogueiro, é preciso ser blogueiro para vender mais? Não, não é. Mas ser blogueiro te ajuda muitas vezes a ser mais lembrado na hora de que alguém quer vender o seu próprio imóvel, certo? Então, em resumo, é isso. Quer vender mais? Cara, baixa a cabeça, faz as tuas captações, avalia os teus imóveis, faz um bom anúncio desses imóveis, faz uma foto muito boa desses imóveis, que vai acontecer. Não para, tá? Vou contar o exemplo da Adriana. Conversei com ela em novembro. Em novembro, conversei com a Adri, que ela vinha sem vender muito bem, tá?
Aí diz para ela, Adri, capta imóvel, fotografa, avalia, faz esse processo. Ela começou. Em dezembro ela vendeu um imóvel. Janeiro, se eu não me engano, eu não sei se foi dezembro que venderam um imóvel dela na imobiliária ali, ou se ela que vendeu. Eu não tenho muita exatidão. Mas janeiro teve venda. Fevereiro teve venda. Então ela começou a colher esses frutos muito rápido. Então, tu, corretor, não está muito satisfeito com o teu resultado. Ou, Rafa, já estou vendendo um a cada 2 meses, um a cada 3 meses. Show de bola. Está vendendo uma base, começa a olhar para esse formato de metodologia. Captação, avaliação, fotografia, anúncio. Fez esse conjunto muito bem estruturado, tu vai ou aumentar as tuas vendas, ou se tu não está vendendo, tu vai passar a vender. É impossível de não dar resultado. Beleza? Então, o corretor blogueiro, eu não conheço ainda nenhum que tenha aumentado consideravelmente suas vendas, tá? Por conta disso. Agora, que aumentou captação de imóveis por conta disso, sim. Pessoas procurando para ele vender o imóvel dele. Isso sim. Agora, se tu quer realmente fazer um trabalho completo, faz o mínimo de blogueiragem ali possível para as pessoas lembrarem de ti, nem que seja postar os imóveis que tu capta. Agora, precisa postar com uma foto decente. Se a foto não está decente, tu só vai postar e passar vergonha. Não vale a pena, entendeu? Então, assim, tá com uma foto decente, posta todo dia ali um imóvel ou 2 imóveis por semana, posta eles ali, posta um conteúdo que rompa essa cadeia do proprietário ali, que nem esses que eu falei, proprietário que tem mais do que uma placa de venda na porta do seu imóvel tá jogando contra si, ou o proprietário, cuidado, por exemplo, assim, que nem eu tinha dito, como é que eu falei da fotografia, proprietário que aceita corretores que não trabalham com fotos profissionais, por exemplo, tende a diminuir o seu resultado, a velocidade da venda do seu imóvel, tipo, coisas que vão vir contra o que o proprietário quer, que normalmente é vender e vender rápido. Então, se tu consegue criar esse tipo de conteúdo, vai dar um resultado razoável no longo prazo aí para ti. Se tu quiser acelerar esse resultado, tu impulsiona esses conteúdos para a região que tu trabalha e começa a ficar conhecido naquela região ali. Belezinha? Valeu, Norton. Se tu tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma dúvida aí e quiser me mandar, essa é a hora. As lives estão sendo lives rápidas porque a gente precisa de tempo para poder fazer postagens, fazer tudo que a gente tem que fazer como corretor. Estou à disposição. Ontem eu vi ele que entrou, acho que é César o nome dele, entrou e me mandou umas mensagens. Ontem eu já respondi para ele ali, resolvendo algumas dúvidas deles. E se tu é corretor e não está inscrito ainda na jornada da fotografia para corretores, que vai começar agora, dia 1º de abril, e não é mentira, todas as vezes eu faço essa piada. Saindo dessa live aqui, tu já clica no link ali da bio do meu Instagram e te inscreve. A partir de segunda-feira a gente vai estar junto aí conversando só sobre fotografia e bora pra cima. Fechado? Espero que eu tenha contribuído aí no mercado. Valeu, César, viu? Lembrei de ti. Espero que eu tenha contribuído aí contigo, contribuído no mercado. Qualquer dúvida eu tô aí à disposição e bora pra cima sempre. Fechou, gurizada? Muito bom, preciso aprender mais, obrigado. Valeu, tráfego, isso, ó, tá fazendo tráfego, bora pra cima. O que precisar aí, prende o grito que a gente ajuda. Fechou? Um abração.